Unidade 1. Corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1. Conteúdo. Aptidão física. Conceitos. Habilidade. Conhecer o conceito de aptidão física e identificá-las nas atividades diárias e esportivas. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, como vocês viram, na aula de hoje nós iremos estudar, sobre aptidão física. E no desafio eu trouxe duas imagens que vocês terão que analisar bastante e terão que responder a seguinte pergunta: quais são as aptidões físicas empregadas nas atividades? Então, vamos dar início à nossa aula falando um pouco mais sobre aptidão física, que vocês devem até ter se perguntado, professora, mas o que será aptidão física? Não se preocupem, porque vocês irão aprender nesta aula, tá certo? Então, para início de aula, eu trouxe aqui um vídeo para que vocês observem. Olha aí, nós temos algumas pessoas fazendo exercício físico, O que a gente pode perceber? Que eles precisam ter algumas habilidades para fazer esses movimentos, como a flexibilidade, a força, a coordenação, certo? Então, é sobre isso que nós iremos falar na aula do dia de hoje. Então, observem novamente o vídeo, observem aí. A gente olhando parece muito fácil, Mas a gente precisa ter essas habilidades, essa capacidade física para fazer esses exercícios, tá? Já que nós já observamos o vídeo, já conseguimos identificar algumas capacidades físicas, vamos ao conceito de aptidão para que vocês compreendam melhor? Então, o que será aptidão? Então, observem aí. A aptidão física é a capacidade de realizar as atividades do dia a dia com tranquilidade e menor esforço. E isso está ligado tanto à parte do cotidiano, do nosso cotidiano, quanto às atividades físicas, os exercícios físicos, tá bom? Tanto é que essa aptidão física, ela pode ser dividida em duas, tá? As aptidões relacionadas à saúde, que nós vamos já conhecer, e as aptidões relacionadas à performance esportiva, ou seja, ao mundo esportivo, tá certo? Então, mais uma vez, a aptidão física é a capacidade que nós temos de realizar as atividades do nosso cotidiano ou de um exercício físico mais específico, tá certo? Então, vamos estudar primeiramente sobre as aptidões relacionadas à saúde. Então, o que seria? O que são essas aptidões? São aquelas que estão associadas à promoção da saúde ou à prevenção de doenças com o melhor desempenho nas atividades diárias. Então, como vocês viram, durante essa aula, a gente vem falando sobre a importância do exercício físico. E, mais uma vez, nós vamos poder reafirmar nessa aula que realmente a saúde ela pode ser beneficiada em todos os sentidos, pelo exercício físico, tá certo? Então, vamos conhecer algumas aptidões relacionadas à saúde. Então, a primeira que nós temos aí é a resistência aeróbica, tá? E o que é essa aptidão, professora? É aquela aptidão que ela vai se referir à condição de nós nos mantermos em um esforço físico por um determinado tempo, tá bom? Por um determinado período de tempo. E para ilustrar esse conceito, eu trouxe duas imagens para vocês. Na imagem acima, nós temos aí um velocista, na verdade, um maratonista. Ele precisa ter uma resistência aeróbica para completar a sua prova. Até porque, se a gente for estudar um pouco mais a fundo a maratona, ela acontece num longo período de tempo. Então, esse nosso maratonista tem que estar preparado. E logo abaixo, nós temos duas pessoas que não são atletas, mas que elas estão fazendo uso dessa aptidão da resistência aeróbica, estão se mantendo constantemente, no esforço físico. O que é interessante dessa aptidão física? É que ela recruta outras duas. Para que ela aconteça, para que ela ocorra, a gente precisa trabalhar também outras duas aptidões. Vamos ver quais são?
Então, observem aí que para que aconteça a questão da resistência cardiorrespiratória, a gente vai trabalhar o quê? Outra capacidade. A capacidade cardiorrespiratória e também a resistência muscular. E o que são cada uma delas? Então, a primeira, ela está voltada para a capacidade do nosso corpo captar oxigênio e dividir aí para o nosso coração, para os nossos pulmões, artérias, vasos e veias. Tá bom? Então, a capacidade cardiorrespiratória é essa capacidade do corpo de captar oxigênio de forma eficiente para entregar para todos aqueles órgãos que necessitam, tá certo? E uma outra aptidão está relacionada à resistência muscular, que é a capacidade de um grupo muscular se contrair continuamente contra uma determinada resistência, tá certo? Então, aí nós já vimos 3 aptidões: resistência muscular, cardiorrespiratório, tá? É super importante, vocês podem visualizar isso aqui, ó. Para que eles se mantenham fazendo esse tipo de exercício, eles precisam ter essas habilidades, tá bom? Da resistência cardiorrespiratória, da resistência muscular também, certo? Vamos conhecer uma outra aptidão que faz parte, né, dessas aptidões voltadas à saúde. Vamos lá? Então, a próxima é a força muscular. E aí nós vamos ver uma diferença. A gente acabou de falar de resistência, né? Resistência muscular está relacionada a esse músculo contrair e relaxar continuamente. A força muscular, ela já se refere à quantidade de força que um grupo muscular pode produzir em um esforço total. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês para essa questão da força, para ilustrar melhor esse conceito de força. Então, na primeira imagem, nós temos uma moça fazendo exercício físico. Ela está segurando numa barra e sustentando o seu peso. Então, o que está acontecendo com o grupo muscular? Está ali, produzindo uma força total, um esforço para aguentar, né, toda a estrutura física dessa nossa atleta. Na segunda imagem, nós já temos um outro tipo de força, um tipo de força mais concentrado, né? Nós temos um rapaz carregando caixas. Então, o grupo muscular que está ativo aí é o dos braços, né? Bíceps, tríceps, tá? Para aguentar aí essa resistência, tá certo? Então, a força, ela vai se referir sempre à quantidade de força que um grupo muscular pode produzir, tá? Em um esforço total. Próxima aptidão relacionada à saúde é a composição corporal. E aí eu já peço para que vocês observem bem a imagem que nós temos na cartela. Nós temos 2 moças, né? Uma que ela está no peso normal e a outra ela está um pouco acima do peso. Então, essa aptidão, ela justamente vai determinar o nível de sobrepeso e obesidade, bem também como a subnutrição, tá? Um dos testes que utiliza-se para saber essa questão da composição corporal é o IMC, que vocês vão aprender um pouco mais com a professora Francisca na próxima aula, onde ela vai falar sobre os testes, tá bom? Para cada aptidão. Então, olha só, essa composição corporal, ela vai justamente determinar se uma pessoa está acima, abaixo, se ela está subnutrida, se ela está no peso ideal, tá certo? Então, essa é uma aptidão que se refere à composição corporal como um todo, músculos, ossos, tá? A quantidade de água, tá certo? E uma outra aptidão, também muito utilizada no nosso cotidiano, é a flexibilidade. Já prestem bastante atenção aí para a nossa imagem, onde nós temos uma moça se alongando. A gente sabe que uma das formas que alongamento e flexibilidade são distintos, né? São termos distintos, mas para que a gente tenha essa flexibilidade, a gente começa ali pelos exercícios de alongamento, tá certo? Então, a aptidão flexibilidade, ela se refere à amplitude de movimentos das diferentes partes do corpo
e depende também da elasticidade muscular e da mobilidade articular, como eu sempre venho falando para vocês durante essas nossas 2 aulas, né, que passaram, que a flexibilidade ela é uma capacidade física que com o passar do tempo nós vamos perdendo. Por isso que é importante que a gente mantenha aí os nossos exercícios também voltados para essa capacidade física que é a flexibilidade. Observem novamente aqui a imagem. Até para fazer o movimento que vocês estão vendo agora, que é o agachamento, é necessário flexibilidade, é necessário que as nossas articulações estejam bem trabalhadas, né? Estejam em dias. Agora nós vamos falar especificamente relacionado à performance esportiva. E vocês devem se perguntar, mas professora, aquelas aptidões que a gente falou lá no início também não serve para a questão da performance esportiva? Serve, porque um atleta, ele precisa ser flexível, ele precisa ter força nos seus membros, nos músculos, né? Ele precisa dar resistência aeróbica e também tem a questão da composição corporal, onde esse nosso atleta tem que estar o quê? Na medida certa para o esporte que ele está praticando, tá certo? A gente já percebeu ou percebe, se a gente for visualizar, para cada tipo de esporte nós temos diferentes atletas, ou eles têm mais músculos, ou eles têm menos músculos, ou eles precisam ter uma resistência aeróbica mais trabalhada, ou menos também, né? Que é no caso de outros esportes, tá certo? Então, muito bem. Então, além dessas que nós iremos falar para vocês agora, os nossos atletas também precisam de todas as outras que nós falamos anteriormente. Então, as aptidões relacionadas à performance esportiva são aquelas aptidões que vêm o quê? Ajudar o nosso atleta a ter um desempenho melhor. E aqui eu trouxe 4 imagens para vocês de diferentes esportes. Nós temos a natação, o vôlei, o atletismo e também aqui nós temos o quê? As ginastas, tá certo? Vocês vão ver um pouquinho de cada um deles no decorrer da nossa aula. Muito bem? Então vamos lá, a nossa primeira aptidão voltada aos nossos atletas. Então a primeira aptidão é a agilidade, tá certo? Professora, mas o que é a agilidade? É a habilidade de mover e mudar de direção e posição o corpo humano rapidamente. Mais uma vez, a agilidade e a habilidade que nós temos de mudar a direção do nosso corpo rapidamente. Um exemplo que eu trouxe para vocês está aqui. Observem aqui os nossos jogadores de futebol. Vocês percebem que durante uma partida de futebol, os nossos atletas eles têm que estar muito antenados e estar em constante movimento. Então, para eles mudarem de direção, é muito rápido. Então, para essa capacidade, a gente dá o nome de agilidade, de mudar de direção rapidamente, principalmente quando eles vão driblar. Eles fingem que vão para um lado, mas vão para o outro, ou seja, eles são muito ágeis, certo? Então, essa é a primeira capacidade voltada à questão da agilidade. Professora, mas a agilidade está somente no futebol? Não, está no vôlei, no handebol, no judô, né, nas artes marciais como um todo, até na própria ginástica, tá? Cada uma das aptidões eu vou trazer para vocês um exemplo do esporte que a gente consegue visualizar, tá certo? Mas esse aqui, a agilidade, que é a capacidade de você trocar de direção rapidamente, a gente encontra isso muito onde? No futebol e nas outras modalidades esportivas também, certo? Vamos prosseguir? A próxima aptidão que nós temos é o equilíbrio. E eu já peço que vocês observem aí a nossa imagem. Nós temos uma ginasta que ela está numa trave, né? Na prova de trave. Então, professor, o que seria o equilíbrio? O equilíbrio é a capacidade para assumir e sustentar qualquer posição do nosso corpo contra a força da gravidade. Até o fato de eu estar aqui em pé, eu já estou exercitando o meu equilíbrio, porque tem aqui a força da gravidade e eu estou aqui, tá certo? Mas eu trouxe aqui um exemplo bem claro para vocês que está nas provas de ginástica,
Observem aqui o equilíbrio dessa nossa ginasta. Ela está fazendo uma das provas mais difíceis da ginástica artística, que é a prova de trave, onde, né, essa trave ela tem o tamanho mínimo a ponto de caber só o pé da nossa ginasta aí, tá certo? Então, observem os movimentos, mais uma vez, olha só. Equilíbrio começa desde o início, tá? Desde o início da série aí dos movimentos que ela tem que fazer. Vamos agora estudar mais um, vamos mais à frente? Então, o próximo que nós temos, que é super importante em qualquer modalidade e também no nosso dia a dia, é a coordenação motora. A coordenação é a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. Na imagem aí da nossa cartela, vocês já podem ver aí como exemplo o nosso atleta de basquetebol e vocês vão já entender o porquê eles estarem como exemplo, tá certo? Então, mais uma vez, é a capacidade física de nós movimentarmos, né, vários grupos musculares ao mesmo tempo. Então, observem aqui o nosso jogador de basquete, prestem atenção que quando ele está andando, ao mesmo tempo que ele está andando, ele está movimentando esta bola, ele está quicando essa bola no solo. E para você fazer esse tipo de movimento, você tem que ter um domínio corporal, precisa ter o quê? A questão da coordenação. Isso não vale somente para o basquetebol. Em todas as outras modalidades, a coordenação ela se faz presente. No nosso dia a dia, essa coordenação se faz presente. Vou dar um exemplo fora do mundo esportivo. Vamos supor que você quer ser tocador de bateria, você quer aprender a tocar bateria. Você vai ter que aprender o quê? A coordenar os braços e as pernas, né? Ainda tem que ir no ritmo. Então, é um trabalho intenso, tá? Muito bem. Agora vamos para outra aptidão relacionada à performance esportiva. Então, os nossos atletas também, eles têm que ter a questão da velocidade, que é a capacidade da musculatura de executar uma sucessão rápida de gestos. E aí a gente já coloca os nossos músculos para trabalhar. Observem aí nessa imagem o quanto, imaginem, o nosso atleta paradinho aí, quanto músculos eles precisam, né, recrutar para fazer o movimento que eles estão fazendo aí. Né? Para ser veloz, eles precisam recrutar vários músculos, principalmente dos membros inferiores, no caso das pernas, certo? Vamos aqui verificar. Olha só, observem aqui no nosso vídeo. Né? É muito rápido. Vocês sabem que as provas de velocidade no atletismo, elas acontecem em segundos. Tá? Então, nós temos em câmera rápida para vocês observarem e agora em câmera lenta. Observem aí o movimento. Olha só, né, a velocidade desses nossos atletas, a sucessão de gestos que eles fazem um após outro para atingir o seu objetivo, que é o quê? A linha de chegada. Então, a velocidade também se faz presente dentro do mundo esportivo, tanto no atletismo, quanto no futebol, principalmente quando se está com a bola, né, que você precisa ser rápido. No vôlei, então, nem se fala, tem que ter uma agilidade aqui nos movimentos dos braços e também do corpo por inteiro, assim como na ginástica, certo? Então, já dá para vocês irem visualizando essas aptidões em outras modalidades esportivas também. Vamos a outra aptidão muito importante, que é a aptidão da potência. Professora, mas o que é essa aptidão? É a capacidade de produzir força de forma rápida e explosiva. E aí, como eu trouxe de exemplo para vocês aqui, o nosso halterofilista. Observem que para o início da prova, ele precisa ser ágil aí para jogar o peso para cima, né? A barra com o peso. Então, a gente pode ver aí a potência do movimento desse nosso atleta. Não somente no halterofilismo, vocês podem ver a potência também em todas as outras modalidades, né? Vamos supor, lá no nosso futebol, vou usar o futebol como exemplo porque eu sei que é o que vocês mais gostam, né? O futebol, o nosso atleta precisa ter potência no seu chute,
para atingir o seu objetivo, que é marcar o gol. Também o nosso atleta de vôlei precisa ter potência quando for fazer ali o seu ataque. Então, a potência, ela está também em todas as modalidades esportivas que vocês imaginam. Então, observando todos esses esportes que nós vimos, já deu para perceber que as aptidões relacionadas à performance esportiva não está inteiramente ligado a uma só modalidade, mas sim a todas. E há aquelas onde a gente consegue perceber, né, com maior frequência. No caso das ginastas, a gente percebe que tanto a flexibilidade, quanto a força, quanto a coordenação, quanto a potência fazem parte daquela modalidade. Assim como as anteriores que nós estudamos, né? Que é a flexibilidade, que é a força, a resistência, até porque os nossos atletas, eles precisam ser resistentes para que façam as provas de forma correta, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre aptidão relacionada à performance esportiva.